Eu quero que cada um de vocês possa abrir a sua Bíblia em Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quero pedir que todos vocês possam sentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Lúcia. Sou casada com o Rui, nós temos 3 filhos, temos genro, uma nora, um neto, estamos aguardando o outro neto. Venho de uma família de 8 irmãos, meu pai, minha mãe e a nossa Dindinha. A nossa família era uma família muito alegre, uma família feliz. A minha mãe era uma pessoa muito idônea, meu pai um homem muito idôneo, muito trabalhador, né? E uma coisa, assim, eu quero deixar claro para vocês, eu não estou aqui para denegrir a imagem da minha mãe e nem do meu marido. Todos eles são umas pessoas especiais para a minha vida. Eu amo o meu marido e amo a minha mãe. Né? As experiências que eu passei com eles não foram boas, mas Deus quem permitiu que eu passasse por isso. Né? Então, aos 6 anos de idade, estava com entre 6 e 6 anos e meio de idade, a minha mãe foi dar à luz do nosso último irmão. E, em seguida, ela veio para Goiânia, a gente morava na fazenda, e ela veio para fazer uma laqueadura. E ela tinha acabado de trocar o nosso caseiro. O nosso caseiro morava na casa, bem no fundo da nossa casa, da fazenda. E esse caseiro era novo e ela não sabia que ele tinha algum problema pessoal. Na segunda noite, eu acordei com ele passando comigo para ir levando para o mato, debaixo de uma bica. E eu tinha apenas 6 anos de idade, 6 anos e meio, e eu desesperei, né? Eu era muito pequena, a lua estava clara, o sol, a noite estava parecendo que era um dia. E quando eu cheguei a desesperar nos braços dele, eu lutei para eu sair dos braços dele, lutei muito, o nosso quintal era muito grande, ninguém escutava nada. Foi que eu consegui sair dos braços dele, eu estava com a roupa toda rasgada, com o meu corpo todo manchado. Eu corri para o nosso quarto, entrei para dentro da casa e fiquei desesperada. No outro dia, pela manhã, a nossa caseira foi no quarto perguntar por que eu não tinha levantado, e ela viu que eu estava com muita febre e com o corpo manchado de roxo. E eu passei os dias de cama. E ele passava na porta o tempo todo e falava para mim assim: se você falar para o seu pai ou para sua mãe, eu mato todo mundo. E eu desesperava, né? E minha mãe ficou aqui mais ou menos uns 60 dias. Quando a minha mãe voltou, a caseira chegou para ela e falou: dona Chiquinha, a Lúcia teve muita febre, ficou de cama muitos dias, mais de uma semana, não quis comer, com o corpo todo manchado de roxo. Mas aquele corre-corre, a minha mãe não teve tempo para parar e procurar o que estava acontecendo. E passou os dias, né? E nós sempre, todo mundo muito católico, a gente sempre ia para uma cidadezinha, um patrimônio, né? Ficava o final de semana onde a gente assistia às missas, os padres iam, acho que uma vez por mês, e a gente ficava lá o final de semana para assistir à missa. E esse final de semana que minha mãe foi, eu não pude ir porque eu tinha perdido o meu sapato, e ela me deixou na casa da minha avó. E minha avó já era crente. Eu não contei nada para ninguém, fiquei o tempo todo. Quando minha mãe voltou, que ela me pegou na minha avó, nós fomos para casa novamente. E teve um dia que minha mãe estava muito brava. Eu não sei o motivo, não me lembro, eu era bem pequena. Eu sei que esse dia ela falou para mim que eu não era filha dela. Isso a minha mãe falava da boca para fora, porque minha mãe era uma excelente mãe,
Ela era uma mãe, assim, que era muito cuidadosa. Por isso eu quero deixar claro, mães, avós, moças que vão casar, cuidado. Primeira coisa, honra teu pai e tua mãe, obedeça, ouve os conselhos, né? E quando vocês forem abrirem a boca, abre a boca para profetizar a bênção, não maldição. Profetizar aquilo que o Senhor tem e não aquilo que o Senhor não tem para a vida de cada um. Depois que você fala, é impossível voltar de volta aquilo que você falou, né? Então, eu com apenas 6 anos e pouco, eu não sabia o que minha mãe falava aquilo da boca para fora. E minha mãe falou para mim assim aquele dia: eu não te amo, você não é minha filha e você foi achado numa lata de lixo. Eu tinha acabado de passar aquele problema com aquele homem. Eu era tão desesperada que todos os dias eu via aquele homem na minha frente, pelada, e eu falava assim: eu nunca vou casar na minha vida, eu quero ser uma freira, eu quero ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, e que essas pessoas que são doentes assim, eu não quero nunca ver na minha frente. Se homem é isso, eu não quero casar. Então, esse dia eu desesperei quando a minha mãe falou. Eu peguei, o irmão do meu pai tinha suicidado uns tempo antes, e o nosso vizinho, que era tio da minha mãe, também tinha suicidado. Eu falei, então, eu também vou suicidar. E meu tio que tinha suicidado, ele chamava Joaquim. Ele pegou uma corda e amarrou no pescoço, e num lugar muito baixo. Eu falei, vou fazer igual meu tio. Porque eu vou amarrar a corda no meu pescoço, numa árvore bem baixinha, porque se eu não quiser morrer, eu tiro a corda do meu pescoço. E assim eu fiz. Peguei a corda, fui para o fundo do quintal, amarrei num pé de laranja bem baixo, e quando eu soltei meu corpo para morrer, eu desesperei, eu consegui levantar e tirar a corda do meu pescoço. E passou o dia, à tarde, quando eu subi para dentro de casa, a minha mãe falou, o que foi no seu pescoço? Falei, a senhora falou que eu não era sua filha, eu queria morrer. Eu queria morrer igual meu tio. E minha mãe conversou muito comigo, falou, né? E passou, explicou, mas o tempo passou e eu não tive coragem de falar para minha mãe. Ele continuou morando na nossa fazenda e continuou falando as coisas que se fizesse alguma coisa, ele falava matava meu pai e minha mãe. E o tempo passou, em 1970, eu vim para Goiânia para estudar, já estava com 7 anos e meio. Quando eu vim estudar aqui, eu conheci a matriz de Campinas, e lá tinha a irmã Lígia, a irmã Alda, que eram umas freiras muito boas. Eu passei a ficar com elas, me ajudavam muito, mas nem para elas eu tive coragem de contar o que eu tinha passado. E o tempo foi passando. Aos 12 anos de idade, eu conheci o Senhor e eu converti. Eu converti e o Senhor já me fez uma promessa. E eu comecei a trabalhar com criança, e eu queria o tempo todo trabalhar, eu queria o tempo todo ajudar as pessoas, eu queria fazer as pessoas felizes, eu queria que as pessoas me amassem, eu queria que todo mundo... Eu sofria muito, eu queria agradar todo mundo. Passou. Aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e eu queria provar para todo mundo que eu conseguia, porque minha mãe falava para nós, sempre minha mãe falava umas coisas muito pesadas. Ela chegou ao ponto de falar assim muitas vezes que queria pegar a gente, matar, queimar, pegar a cinza e jogar fora, jogar dentro do rio para não ver nem sinal. Aquilo ela falava da boca para fora. Mas uma criança não entende que você fala isso da boca para fora. Por isso, mãe, você tem cuidado para falar o que você fala para o seu filho. Mãe e pai, porque isso marca para o resto da vida. E quando eu vim trabalhar, eu queria tanto provar para as pessoas que eu dava conta. Eu levantava 4 horas da manhã e ia para a empresa para provar para o pessoal que eu dava conta de fazer o serviço de todo mundo. Eu conseguia fazer todo o serviço. A hora que dava 7 horas da manhã, eu já tinha terminado a minha tarefa do dia. Eu ficava por conta de ajudar as pessoas a atender telefone. E o tempo foi passando. E aos 18 anos de idade, o Rui fica viúvo. Eu não conhecia o Rui, eles me apresentaram o Rui. O Rui, a vida do Rui foi muito difícil quando a esposa dele morreu. E, de repente, eu começo a namorar com o Rui.
Mas antes, eu sempre, quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim, olha, o Senhor vai te dar um marido, um homem muito bom. E eu falava, eu não quero casar. E as pessoas tornavam a repetir e falavam, tudo bem, se for para eu casar, eu não caso nem com um divorciado, nem com um viúvo, e nem com um desquitado. Para mim casar, eu tenho que casar com um homem, então, diferente. Eu quero ser diferente. Eu falava assim, meu sonho, então, é casar com um pastor. Mas aí eu conheço o Rui. O Rui era um homem que tinha a vida totalmente torta. Eu era uma menina que vivia na igreja. Eu amava trabalhar com jovens. Eu trabalhava como segunda tesoureira do meu pai. Eu cuidava das crianças. Eu tenho alunos aqui, que eram meus alunos lá na Vila São José. E eu ficava aquele período assim muito com conflito dentro de mim, se eu queria ou não casar. E quando me apresentaram o Rui, eu apaixonei por ele. E nós começamos a namorar. Em seguida, meu pai foi acometido de um câncer. Quando meu pai veio a óbito, nós já tínhamos 2 anos de namoro, e meu pai chamou a cada um de nós. E pôs ao redor da cama dele os 8 irmãos, a minha mãe e minha avó. E para cada um, ele fez um pedido. E para mim foi o único pedido, gente. Lúcia, eu quero te pedir uma coisa. Não case com o Rui. O Rui vai acabar com a sua vida. Você promete para mim? Eu não falei nada, eu simplesmente chorava. Eu desesperei, eu tive medo de falar que não casava, e depois meu pai morresse e eu queria casar. E realmente eu não prometi para o meu pai, e meu pai morreu com aquele pedido. E o tempo passou. Meu pai morreu em março de 1983, e em janeiro de 1986 eu caso com o Rui. Nesse período de namoro, o Rui gostava muito de festa. Eu procurava o máximo não ir para as festas. Eu não ia para festa nenhuma com o Rui, porque eu tinha medo, porque eu servia o Senhor e eu não queria desviar. Eu queria ter minha vida íntegra, eu queria casar com o Rui, mas não queria desviar do caminho do Senhor, certo? E sabendo que comunhão tem as trevas com a luz? Nenhuma. Muitas vezes a Tereza ia na festa com ele, minhas irmãs, a minha irmã que era casada com o Valdir, todo mundo, e a Tereza chegava, me contava o que acontecia, falava, eu que não vou para essas festas nunca, Tereza, porque eu acho horrível, não vou. E o tempo passou. Quando chegou o tempo do nosso casamento, a nossa igreja não permitiu fazer o casamento, mandou eu marcar um local, onde ia ser num salão de festa. E até então a igreja ia fazer. Uma semana antes eles decidiram não fazer o casamento. E o Rui ficou muito contrariado deles falar que não ia fazer o casamento, mas o senhor Orlando, irmão do Íris, preparou um pastor, que é o pastor Cidecil. Ele foi, fez o nosso casamento. Eu fui para a lua de mel. Cheguei na lua de mel, me deu uma dor de cabeça que não tinha lugar. Uma dor de cabeça sem posição. E eu desesperei. Eu falei, bom, agora casei. Agora eu tenho certeza que eu casei. Casei contra a vontade do meu pai, contra a vontade da igreja, contra a vontade da minha família. A minha mãe foi muito clara, Lúcia, se você casar com o Rui, e se você tiver qualquer problema, não me procure. Eu não quero saber de problema. E não quero filha separada. Eu falei, tudo bem. Eu desobedeci a todo mundo e eu tinha que vencer. No 3º dia da lua de mel, nós tivemos que voltar para Goiânia, com tanta dor de cabeça. Eu achava porque eu estava longe da empresa, porque eu trabalhava muito, porque eu era muito responsável, ou então porque eu tinha desobedecido do meu pai, e eu orava e pedia perdão para o Senhor, e nós voltamos para Goiânia. E eu voltei a trabalhar, e o Rui também, e o Rui já voltou a beber do mesmo jeito. Menos de um mês, o Rui decide um dia ir pescar. Chegou para mim e falou, olha, eu vou pescar, vou ficar uma semana pescando. E eu falei, por favor, o que os outros vão pensar de mim? Eu acabei de casar com você, eles vão achar que você não gosta de mim, porque vai me deixar aqui, vai pescar. Ele falou, olha, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, eu vou pescar.
pode preparar minha mala e eu vou pescar. E quando a gente decidiu a casar, nós compramos a nossa casa no mesmo quarteirão do escritório da empresa que eu trabalhava. E a nossa empresa, que era a empresa que o Rui, nós tínhamos acabado de montar, ficava na mesma rua. E eu preparei a mala do Rui, disse para a empresa e levei a mala. À tardezinho, o coronel Carvalho chegou para buscar a mala, e ele olhou bem para mim e falou: Lúcia, você percebeu que seu olho direito está menor que o esquerdo? Eu falei: não. Ele falou: tá. Aí eu olhei no espelho e falei: nossa, é mesmo. E a Tereza trabalhava com a doutora Marília, que era uma oftalmologista. Eu corri e liguei para a Tereza. Falei: Tereza, pede para a doutora Marília me esperar, que eu vou ter que ir, porque meu olho direito está menor que o esquerdo. Ela falou: olha, isso não é oftalmologia, isso é neurologia, procura um neurologista. E eu peguei, liguei no hospital neurológico, o Dr. Walter Costa, era médico do pessoal da Sagol, meus patrão. Eu liguei para ele, falei para ele que eu estava com a secretária, expliquei o que eu estava sentindo. Ela foi lá, ele estava no centro cirúrgico, ela falou com ele, ele falou que eu podia ir para o hospital, que ele ia me atender no final da cirurgia. Eu pensei, agora eu ligo para o Rui, conto para o Rui o que eu estou passando, e o Rui vai desistir da pescaria, Aí eu liguei para ele e falei assim: meu bem, o Carvalho esteve aqui, contei o que aconteceu, liguei no hospital, e o médico pediu para eu ir para o hospital, que isso não é bom, eu tenho que ir lá correndo. Você vai pescar assim mesmo? Ele falou assim: olha, essa novela eu já assisti, esse filme eu já vivi. Estou indo pescar. E saiu. E eu fui para o hospital. Realmente, era um problema um pouco sério. O meu tratamento, ele já pediu um monte de exames, ele me perguntou o que eu estava sentindo, eu falei que eu estava caindo muito, ele já foi fazer, ver as minhas coordenações motoras, tinha praticamente perdido 75%, e ele falou: olha, já vou entrar imediato com o medicamento, e você não pode mais usar anticoncepcional, e você tem que fazer todos esses exames. Era um final de semana, só o Hospital Santa Mônica podia fazer os exames, e eu fui fazer todos aqueles exames no final de semana, levar de volta para ele. Eu comecei com 8 medicamentos controlados. Era medicamento que era assim, se eu pensasse, eu não tinha jeito nem de sair do lugar. Mas eu nunca deixei de trabalhar. Eu fiquei a semana toda sozinha, ele chegou de viagem, ele não me perguntou como que eu estava, se estava tudo bem ou não, e eu continuei tomando meu medicamento. Durante 3 meses, no 3º mês, eu voltei no hospital para levar os resultados para o médico, ele pediu novos exames, eu continuei meu tratamento, ele falou: olha, o seu tratamento vai durar 5 anos, você não vai poder engravidar nesse período. Mas acontece que eu já estava grávida, já tinha engravidado, que em seguida eu fiz os exames, já estava grávida. E a minha vida foi ficando difícil. O Rui, ele chegava todos os dias em casa, ele falava para mim assim: eu não gosto de você, você não presta, você é uma prostituta, eu quero que você vá embora da minha casa. E ele sabia, ele tinha certeza, eu nunca tinha namorado com ninguém, ninguém nunca tinha me beijado, ele foi o primeiro homem a me beijar. Eu nunca conheci outra pessoa, mas ele tinha prazer de falar isso todos os dias: vai embora dessa casa. E aquela casa, trabalhamos 4 anos, eu e ele, para comprar aquela casa. A casa era nossa, e ele maltratava. Durante a minha gravidez, o Rui nunca foi ao hospital comigo, ele nunca passou a mão na minha barriga, ele nunca me perguntou se estava tudo bem, ele nunca quis me acompanhar, ele não dava a menor para a minha pessoa. Eu preparava a mesa de jantar, eu era muito organizada, eu colocava as coisas, enfeitava a mesa, fazia um prato, enfeitava o prato dele, ele chegava, quando ele entrava, ele pegava aquele prato, ele jogava pela janela, falava: eu não sou aleijado, eu sei preparar meus pratos. Quando os amigos dele iam lá para casa e ficava bebendo até de madrugada, eu preparava todo tipo de comida. Quantas vezes, ali dentro da nossa casa, amigos dele, todos bêbados, vinha algum amigo dele, às vezes mexia com a minha pessoa, falava algumas coisas para mim que não me agradava.
Eu nunca cheguei para ele e falei, olha, fulano de tal falou isso. Não, toda a vida eu tratava os amigos dele com o maior respeito e fazia tudo que precisava para o Rui. O Rui nunca abriu uma gaveta para pegar uma meia ou uma cueca ou uma roupa no guarda-roupa. Era tudo em cima da cama, sapato limpo, tudo organizado. E o Rui continuou essa vida sempre me maltratando e falando as coisas. Eu falava para o Senhor todos os dias. Eu chegava, punha a mão na cabeça dele e falava para ele assim, olha, eu quero te perdoar em nome de Jesus, eu te peço perdão. Eu falo, eu não estou te pedindo perdão e não quero te perdoar. Eu não estou te pedindo perdão. Não, mas você fez muita coisa comigo hoje, eu não estou te pedindo perdão. Eu não te perdoo, não tenho que te perdoar. E passava, o tempo foi passando. Teve um dia que eu estava descendo para a empresa, eu e ele, como era no mesmo quarteirão, a gente descia a pé. E quando chegou na porta da empresa, eu virei o pé e a minha bolsa estourou. Eu falei, meu bem, minha bolsa estourou. Saiu aquele tanto de água. Ele olhou para trás e falou, olha, eu não tenho tempo para você. E foi embora, me deixou no meio da rua. E eu entrei para a empresa, tinha um pessoal que trabalhava comigo, era um pessoal muito bom, as meninas muito boas. E elas correram lá em casa, buscou roupa, eu me arrumei, eu tinha que trabalhar, preparar tudo, porque eu não estava nada preparado. O Ruizinho tinha apenas 7 meses, eu estava grávida de 7 meses, então eu tinha que organizar as coisas. Quando deu meio-dia, eu liguei para o médico e falei para ele, olha, doutor, minha bolsa rompeu, era 7 horas e agora começou a sangrar. Ele falou, corre para o hospital, porque senão vai morrer você e seu filho. E realmente eu fui em casa, tomei banho, arrumei e fui para o hospital. Quando eles tiraram o Rui, ele já estava roxo. E ele nasceu alérgico à lactose, sacarose, proteína e acidez. Naquela época, ninguém sabia o que era, assim, eu não sabia que existia alergia de leite. E eu tive uma infecção, porque eu fiquei com a bolsa estourada muitas horas, e essa infecção, eu fiquei internada vários dias, tomando muito antibiótico. E aí eu perdi todo o meu leite. E quando eu saí do hospital, o Ruizinho, a alergia dele fazia ele evacuar sangue puro. Era dar leite para ele, ele evacuava sangue. Nós levamos numa médica, eu levei numa médica e ela falou, olha, tudo indica que é uma alergia de leite. Imediato ela suspendeu o leite, porque eu não tinha leite, falou, você vai ter que conseguir leite materno, e até então, se você não conseguir, peito de frango cozido numa panela de ferro, e depois engrossava com mucilhão de arroz, e teria que ser frango caipira. E assim eu fiz. E todos os dias a gente tinha que levar o Rui para mamar em outras mulheres. Nós conseguimos algumas mães de leite. O Rui na rua, o Rui não importava. Ele chegava, às vezes ele chegava assim meia-noite, 1h, eu estava chegando com o Ruizinho, que a minha vizinha era a nossa funcionária, morava bem perto, no mesmo setor. Ela falava, qualquer hora que você precisar, você pode vir aqui. E às vezes tudo bem, eu saía para levar para a mamãe, ele chegava, quando ele chegava, ele me xingava, falava um monte de coisa, porque eu estava chegando da rua com a babá e com o neném, e eu não falava nada, eu entrava e orava e falava para ele, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu tinha que falar todos os dias essa palavra, eu te perdoo em nome de Jesus, porque eu não conseguia dormir se eu não perdoasse, porque aquilo me comia por dentro, me desesperava. Eu falava, Senhor, até quando eu vou suportar isso? Mas eu queria mostrar para minha mãe que eu ia vencer. Eu queria mostrar para os outros que eu ia vencer, que o meu casamento não ia acabar ali, que eu ia lutar pelo meu casamento. Eu passava o tempo todo orando e pedindo para o Senhor e trabalhando. Eu chegava do hospital e já fui trabalhar imediato. Eles prepararam um quarto para o meu filho, eles contrataram uma babá para me ajudar. E aí eles falavam para mim assim, o que você precisar, pode falar conosco, conta conosco. Eu falava, tudo bem. E o tempo foi passando. E eu engravidei da Larissa. Quando a Larissa nasceu, o Ruizinho estava apenas com 1 ano e 2 meses. E a Larissa não foi diferente. No 8º mês, a minha bolsa rompeu também. E eu fui para o hospital. O Rui me levou, esse dia ele já era à noite. Ele foi comigo para o hospital, e quando chegou no hospital, que fez uma ultrassom e descobriu que o meu útero tinha aberto, com a criança rompido com a criança dentro de mim.
E o médico chamou o Rui e falou: olha, nós vamos tentar salvar a vida da mãe, porque a filha é quase impossível. Mas eu mandei preparar 2 UTI, uma neonatal e uma adulta, e vamos fazer tudo para ajudar, mas é quase impossível. Eu ouvi tudo aquilo, e eles me passaram de uma maca para outra, sem eu poder levantar, sem andar, e me levaram para o centro cirúrgico. E o Rui subiu junto, era uma rampa, e quando chegou naquela antessala do centro cirúrgico, o Rui do meu lado, eu olhei para o Rui e falei para o Rui assim: você não vai me dar nem um beijo? Ele virou para mim e falou: tomara que morra as duas. E saiu e me deixou sozinha dentro da sala. E nisso o médico chegou e eu desesperada, chorando, e falei para ele: eu não quero morrer. Ele falou: não vou te deixar morrer, eu vou te ajudar. E ele já me aplicou o medicamento, eu já entrei para o centro cirúrgico já dormindo, eu não vi mais nada. Acordei com ele de madrugada, me chamando e me avisando que estava fazendo uma laqueadura, porque eu não podia mais ser mãe. E eu perguntei: e minha filha? Ele falou assim: ela desceu para a UTI. Eu falei: então eu não quero ficar acordada, eu quero dormir. Ele falou: não, eu vou te fazer dormir. E ele me fez dormir novamente. Para a honra e glória do Senhor Jesus, às 5 horas da manhã, eu acordei com a Larissa chorando do meu lado, né? E querendo mamar. E foi muito difícil. A gente foi embora para a nossa casa e eu não esquecia daquilo que o Rui me falou aquele dia. Porque para mim aquele dia foi um dia mais difícil, porque o médico tinha deixado bem claro que era impossível viver. Eu não queria deixar meu filho para os outros cuidar, porque a vida que o Rui vivia era impossível, eu achava que era impossível ele cuidar do Rui. E eu fui embora para casa. E antes da Larissa completar um mês de vida, eu estava à noite já em casa e um funcionário nosso ligou e falou para mim assim: enquanto você está aí trabalhando, não guarda resguardo nem nada, correndo com as suas crianças, o Rui está indo para o clube com a outra. E o Rui esse dia ele tinha aprontado, porque quando ele queria fazer alguma coisa diferente, ele aprontava em casa. Ele tinha aprontado muito e eu estava assim desesperada. E ele falou aquilo lá e eu falei: gente, não tem mais saída. Não tem mais explicação para mim. Eu estava muito magra, eu estava assim, o couro e o osso, saí do hospital já magra. E eu decidi a pegar meus filhos, dar um banho, dar comida, vestir a melhor roupa, coloquei na cama, orei com eles, fiz eles dormir, tomei meu banho, vesti a minha melhor roupa, e ajoelhei na minha cama e falei para o Senhor: Senhor, o Senhor não sabe nada da minha vida, né? Eu vou contar a minha vida para o Senhor agora, porque eu tinha pego um revólver, colocado em cima da cama. Falei: agora eu vou contar a minha vida para o Senhor. Para o Senhor saber por que é que eu vou fazer isso. Eu não posso deixar meus filhos para o meu marido cuidar. É impossível, o Rui não vai cuidar dos meus filhos. Eu não tenho mais condição de sobreviver, eu me vejo arrastando. E aí eu comecei a contar a minha história, comecei lá dos 6 anos de idade. O que aquele homem fez comigo, o que a minha mãe me falava, e fui contando a minha história para o Senhor. E fui contando e chorando, e falando, porque a minha história era muita coisa. Se eu fosse falar para vocês, eu ia gastar o dia todo. E quando o Senhor me fez dormir, eu desmaiei, ajoelhada. O Rui chegou de madrugada, o revólver em cima da cama, os meninos dormindo, desmaiados também, as crianças. A Larissa tinha menos de 1 mês, o Ruizinho estava com 1 ano e pouquinho. E ele me acordou, falou: você estava com medo? Eu: não, está tudo bem. E ele sabia, eu nunca deixava meus filhos dormir de roupa. E a gente não tinha ido para uma festa, né? E aí eu cuidava muito bem dos meus filhos, ele dormia somente de pijama, tudo bem limpo, bem cheiroso. E esse dia, para mim, eu não dormi o resto da noite. Eu passei a noite, eu vi o tempo todo 3 caixões na minha frente. E eu comecei a agradecer ao Senhor, pela segunda vez, a oportunidade de Deus ter me dado para eu estar viva. Gente, quando uma pessoa fala assim: fulano de tal suicidou, eu imagino, eu tenho muita dó. Eu penso assim: gente, para uma pessoa tirar a vida, não é que ela é covarde, não.
Gente, para a pessoa chegar a tirar a vida dela, ela não é covarde, é o desespero. Ninguém faz isso de sangue frio. Eles têm que estar assim, sem explicação de depressão, sem explicação de vida, sem expectativa de vida. Uma pessoa para tirar a vida dela é muito difícil. Eu sei o quanto eu sofri e o quanto é difícil falar sobre isso. E aí, no outro dia, eu levantei de manhã e pensei, eu vou ter que ir no pastor. Eu não contava para ninguém o que eu passava. Moças, se minha mãe sonhasse, ou se meus irmãos sonhassem o que eu passava ali dentro daquela casa, jamais alguém deixaria eu ali dentro daquela casa. Mas eu não contava para ninguém, a não ser os meus vizinhos que ouviam algumas coisas, né, que sabia de alguma coisa. E eu levantei e fui para o pastor. Falei, arrumei a casa, minha secretária chegou, deixei lá. E cheguei lá, e ele falou assim, você quer falar alguma coisa? Eu falei, não, eu só quero que o senhor ore comigo. E o tempo todo eu fui confessando para o Senhor, eu fui pedindo perdão para Deus. E ele orou assim, e ele ficou um pouco tonto. Na época, eu lembro muito bem que a Arminda foi comigo, que a Arminda era como se fosse a minha mãe também, a esposa do meu patrão, o Derli. E aí, ele orou e ficou muito tonto e parou assim, e falou para mim assim, Lúcia, eu tenho uma palavra para te falar, e ela é dura. Eu quero te falar o seguinte, para o seu casamento só resta o divórcio. Não tem mais jeito. E quero deixar claro para você, Deus não vai te cobrar mais o porquê você casou com um homem que não era crente. Deus não vai jogar isso na sua cara, Deus já te perdoou há muitos anos, há muito tempo. E você é uma nova, cheia de vida, você pode começar a sua vida de novo. Gente, naquela época, eu não é assim, falar assim, a Lúcia não separou porque ela não ganhava dinheiro, porque ela não tinha dinheiro, porque ela não dava conta. Não, eu ganhava muito bem. Até então, o Rui não tinha tido uma retirada ainda da nossa empresa que ele tinha montado. Nós vivíamos com o meu salário e dava para a gente viver e passar muito bem. Então, não era medo, eu tinha um bom emprego. Era porque eu queria provar que eu dava conta, que eu ia conseguir. Eu tinha feito algo errado, casado com uma pessoa que não era da vontade de Deus, mas eu queria vencer, eu sabia, eu orava todos os dias para que Deus pudesse salvar o meu marido. E quando o pastor falou aquilo, eu falei, pastor, eu quero te falar uma coisa, eu não casei de brincadeira, eu não casei para separar. O Deus que eu sirvo, Ele vai mudar o meu marido. E voltei para minha casa e continuei trabalhando, correndo, e Deus foi trabalhando na minha vida, mas cada dia era mais difícil do que o outro. Se você falasse assim para mim, Lúcia, como que você dava conta? Eu falo para você, não sei, era só o Espírito do Senhor para me fortalecer, porque eu continuei tomando medicamento, não foi 5 anos não, viu gente, duraram 15 anos. Quantidades menores, mas durou 15 anos. E aí o tempo foi passando, e as crianças crescendo um pouquinho, e o Rui um dia, assim, sempre que a gente ia para as festas, só tinha 2 casas que eu ia nas festas com o Rui, que era do Derli e do Valdir. E aí o Derli morava do lado do Goiânia Shopping, ali próximo, e quando a gente ia embora, todo mundo terminava de beber e ia embora, e ele sempre ficava assim, vamos tomar a saideira. E a saideira nunca saía. A gente ia sair, já era 2 horas da manhã, 1 hora da manhã. E aí, a gente tinha que ir embora pela T2. Eu tinha que segurar meus meninos assim o máximo, porque na T2 com a T8, tinha uma rotatória muito grande. Se caísse um menino dentro do carro, ou se a gente caísse em cima dele, ele fazia a gente descer do carro, ir embora a pé. Eu morava, olha, da T2 com a T8 até na minha casa, dava em torno de 4 quilômetros. Eu morava ali bem próximo ali da Camburi, no sol nascente. Eu morava na Vila Betel. E ele ia embora e deixava a gente a pé, no meio da rua, de madrugada. Eu com um neném no braço e o Ruizinho com menos de 2 anos, de a pé, andando. Ele chegava em casa e por muitas vezes, eu esqueci de falar isso no dia que eu falei aqui, o Rui trancava a porta e o portão e não tinha jeito de eu entrar. Algumas vezes a Ceci, que era minha vizinha, ela teve que abrir a porta, eu passar pelo muro dela, descer, abrir a casa e buscar as crianças de volta. Aconteceu por 2 vezes isso.
Mas esse é o preço da desobediência. Eu não ouvi conselho. A palavra do Senhor fala assim, que na multidão de conselho há êxito. Eu não ouvi, certo? Além disso, de eu não ter ouvido o conselho, tinha as palavras da minha mãe, que me marcava profundamente. E o tempo foi passando. Chegou um ponto dele chegar para mim e falar para mim assim, ou você sai da empresa, ou eu largo de você. Eu tive que decidir sair da empresa e trabalhar com ele. Aí foi difícil. Trabalhar no mesmo lugar. Os nossos clientes lá dentro da empresa, se acontecesse qualquer coisa, ele chegava, ele me xingava toda e falava um monte de besteira e todo mundo ficava assustado e falava assim, eu nunca mais volto nessa empresa. Eu falava, não, Deus vai mudar o Rui, vocês fazem isso não, porque se fizesse isso ia prejudicar a todos nós, né? E orava e pedia para o Senhor, Senhor, perdoa o Rui não sabe o que faz. E um dia, eu sempre fazendo campanha, ia para o monte, orava e pedia para o Senhor me fortalecer, e pedia para o Senhor, e à tarde eu ia para uma campanha na igreja, e falava com Deus. E um dia o Senhor usou uma mulher. A partir de hoje eu estou levantando um varão para te ajudar. E nisso ele mandou o pastor Edson. Isso foi numa terça-feira. Numa quinta-feira o pastor Edson chegou na empresa, arrumou o carro. No final ele perguntou para mim, Lúcia, eu posso convidar o Rui para ir na Donep? Eu falei, pode. E ele convidou o Rui. E o Rui foi, na sexta-feira era a Donep. Chegamos na Donep, estava o pastor Salmo, a pastora Cássio, Roberta, Tereza, Geazia, Dileus e o pastor Salmo e Anésia. E ele falou que ia somente se tivesse pinga e cerveja. Ele falou, não tem, mas eu arrumo para você. E ele preparou tudo. Quando nós chegamos lá, ele perguntou para o Rui, o que você vai querer tomar? E ele falou assim, não, muito obrigada. Ele ficou com tanta vergonha da alegria que o pessoal recebeu ele, que não quis tomar pinga nem cerveja. A palavra foi tremenda. Foi maravilhoso, o testemunho foi tremendo. No final do testemunho, o Fernandinho convidou todos os pais que levantassem para a gente orar pelos nossos filhos, pelas babás que ficaram em casa cuidando dos nossos filhos. No testemunho dele, ele tinha tido um câncer, o câncer dele tinha comido parte do rosto, do esôfago, e ele alimentava somente por uma sonda. E aí, quando nós oramos e fomos embora, chegamos em casa, era 2 da manhã. Quando foi no outro dia de manhã, quando o Rui foi chamar o Ruizinho 6 horas da manhã, porque o Ruizinho gostava de ir para a empresa com ele, o Ruizinho perguntou para ele assim, pai, quem é aquele homem que estava com o rosto todo cheio de sangue, tinha uma mangueira que ele alimentava somente pela uma mangueira e tinha um funil que colocava toda a comida e ele comia. Quem é aquele homem? O Rui assustou e me chamou. E o Ruizinho repetiu toda a história para mim. Eu falei para o Rui, Deus quer falar com você. E a partir daquele dia, o Rui começou a ir na Donep toda segunda-feira. Ele falava para todo mundo de que Deus fazia, falava do que Deus curava as pessoas, e Deus curava as pessoas, Deus convertia os amigos dele, convertia os nossos clientes, e o Rui não convertia, ele continuou na bebida, na prostituição, continuou aprontando, era maçom, continuou sendo maçom, e o tempo foi passando. E isso foi em 91. Em 92, 91 o ano todo. Quando foi no final de 91, o pastor Salmo convidou todos nós para ir para a convenção da Donep. E eu fiz um compromisso com o Senhor. Ele falou que ia. Eu falei, Senhor, então é o seguinte, a partir de hoje, todos os dias, eu vou para o monte, eu vou para a igreja, eu vou orar, todos os dias, mas eu quero que o Senhor liberte o meu marido, em nome de Jesus. E nós ficamos, eu fiquei em oração. Mas em março de 92, entre fevereiro e março, eu não sei quando foi carnaval, eu estava tão magra e o meu médico, minha imunidade muito baixa, meu médico pediu para eu fazer uma natação. E eu comecei uma natação junto com os meus filhos, 15 dias antes do carnaval. E aí, fazendo a natação, final de semana era início de carnaval, nós viajamos, fomos pescar. E eu estava com uma infecção e eu não sabia. Nessa natação eu peguei uma infecção e cheguei lá na viagem, não podia puxar o meu pé, não podia levantar da cama, esticar o meu corpo. E ele chamou, estava a Arminda e mais umas irmãs que eram crentes, vieram, oraram por mim, o Senhor me curou, passei o resto da semana, sábado, domingo, segunda, terça, nós viemos embora, tudo bem. Chegamos aqui na quarta de madrugada, da mesma forma, não consegui esticar a minha perna. Liguei para o meu médico e falou, corre para o hospital.
e já traz sua mala, você vai ficar internada. E eu fui e falei com o Rui. O Rui falou, olha, não tem um jeito de te levar, você vai ter que ir sozinha. Eu peguei meu carro, arrumei minha mala, deixei as crianças com a empregada, preparei tudo, ensinei tudo que tinha que fazer, fui bem baixada para o hospital, tive que parar por 3 vezes para vomitar, cheguei, internei, começaram a fazer os exames. Eu estava com uma sepsemia. Eu não sabia o que era sepsemia. Para mim era uma coisa simples. E aí começaram a falar, não tem jeito para a Lúcia, e todo mundo desesperado, e eu não sabia de nada. E aí toda hora era um médico, outro médico, e medicamento, eu tomava um medicamento de quemicetina, a base de quemicetina, um coquetel de 2 em 2 horas, já não tinha mais aonde aplicar, porque meus braços estavam todos com febrite. E todo mundo falando que eu ia morrer. De madrugada, era meia-noite, a Arminda de sexta para sábado, a Arminda levou um pastor que chama Paulo Estevão para orar por mim. E ele falou assim, quando ele chegou lá, falou, o Senhor quer falar com você na palavra, abre a palavra. Quando eu abri, saiu no Salmo 30, eu quero que cada um de vocês, quando chegar em casa, leia esse Salmo. No final do Salmo fala assim, que o Senhor não deixou que o meu corpo descesse na sepultura, porque na sepultura eu não ia louvar Ele. Eu não ia testificar aquilo que o Senhor fez por mim. Ele virou para mim e falou assim, você vai ser curada. Os homens podem falar que você vai morrer, mas o Senhor manda falar para você que você vai ser curada. Porque essa palavra é de cura. No outro dia, as minhas primas foram me visitar, a Deusdete, a Helenice. A Helenice olhou bem para mim e falou, Lúcia, eu vim aqui para te falar uma coisa. Você não vai morrer. Os médicos podem falar que você vai morrer, mas você não vai morrer. Você lembra que antes de você começar a trabalhar, nós fomos orar e o Senhor te falou, naquele dia, que Ele ia te levar no outro lado e que você ia conhecer uma pessoa, que Ele ia te fazer uma grande obra na vida daquela pessoa e que Ele ia salvar muitas vidas através daquela pessoa. Então, Lúcia, o Rui não converteu ainda e o Senhor não é homem para mentir. O Rui ainda tem que converter. E o Senhor me curou. E passou. E eu voltei, continuei orando e jejuando. Fiquei alguns dias ainda internado, o Senhor me curou. Eu saí do hospital, que era raríssimo. Sepsemia normalmente mata a pessoa de 48 horas. E o Senhor me curou. E eu saí do hospital, continuei orando, jejuando e preparando para a convenção da Donep. Nós fomos em julho. Chegamos na convenção. O Rui falou que ia para a convenção somente se deixasse levar pinga e cerveja dentro do ônibus. O pastor Salme, o pastor Edson liberou e ele levou. Ele foi bebendo a viagem toda. Imagina, eu morrendo de vergonha, porque eu não vivia com a sociedade da igreja mais, junto com ele, eu ia só sozinha. Eu apresentei os meus filhos sozinho, não tive um pai junto comigo para apresentar as minhas crianças na igreja, porque o meu marido não ia. Nunca falei de Deus para o Rui. Eu mostrava o meu testemunho, mas eu não falava do Senhor para ele. E na nossa ida, chegou lá quarta, quinta, sexta, nada. Muitos testemunhos de cura, de libertação, de poder de Deus e tudo mais. E o Rui não mudava todos os dias, almoço e janta, bebendo perto de todo mundo. Eu morta de vergonha, toda envergonhada, mas tudo bem. Esse é o preço do meu pecado. Na sexta-feira à tarde, Caio Fábio vai pregar sobre o vento do Espírito, e ele começa a pregar, e ele começa a falar, e o vento do Senhor parece assim, lá dentro, parecia que a gente estava no céu, tanta palavra maravilhosa. De repente, ele para e fala assim, no nosso meio aqui tem um homem que está pedindo para ser liberto, da prostituição e da bebida, e o Senhor manda falar para ele que ele vai ser liberto a partir de hoje. Aí o Rui, com a cabeça baixada, falou assim, bom, no meio de 7.000 pessoas, esse homem está falando isso para mim? Tem um monte de gente que está pedindo isso para o Senhor. Não é só eu. Mas eu sabia o que ele estava falando, porque eu tinha um compromisso com Deus. E eu, durante aqueles 6 meses, eu cumpri com o Senhor. E sabia que o Senhor ia cumprir comigo. E aí ele parou de novo e olhou para o meio do salão e falou assim... E essa pessoa está com espírito de dúvida. E Deus manda falar para ele que a partir de agora, ele vai começar a suar de uma forma que ele vai molhar a roupa dele. Gente, o Rui deu uma sudorese tão grande nele, que ele molhou a roupa como se ele tivesse tomado banho. Ele pregou a roupa dele. No chão, assim, pingava água. A mão dele, que estava em cima da minha, molhou a minha roupa.
E nós saímos de lá, o Senhor, falei, graças a Deus, Deus transformou o Rui. Chegamos no hotel, a primeira coisa que ele pediu, prepara minha banheira com água e me dá uma cerveja gelada. Eu falei, ai meu Deus. Mas tudo bem. Enchi a banheira de água, peguei a cerveja, pus lá. A Eliane, irmã da pastora Cássia, me chama para descer lá embaixo, levar uma comida. Eu desci e todo mundo, Deus falou com você, Deus falou com você. Eu falei, pensava assim, se sonhar que o Rui está lá bebendo, não posso falar. Gente, eu fiquei um pouco lá embaixo com o pessoal, conversando, o tempo passou. Quando eu subi, cheguei lá, ele dormindo dentro da banheira, ele não mexeu na cerveja. Falei, glória a Deus. Ele levantou, acordei ele, jogou a cerveja fora. E aí, tudo bem, a gente terminou a convenção. Pensei, ele não vai levar essa cerveja de volta, né? Aí ele pôs a cerveja para ele jogar fora aqui em Goiânia, mas ele trouxe a cerveja de volta. Mas o Senhor libertou o Rui da bebida e da prostituição. Mas o Senhor não mudou a natureza do Rui. Porque o Senhor só muda a natureza do homem a partir da hora que o homem pede, Senhor, muda a minha natureza. O Senhor não arromba. Você tem que pedir. E olha que o Rui era muito custoso. E o tempo foi passando e o Rui ficou. Quando foi em 96, isso aconteceu em 92, 96, o pastor Edson nos convida para fazer o MMI, que hoje é o PCE. E nós fizemos o MMI. E eu falei que não podia. Ele falou, não, você vai fazer um curso rápido e você vai ministrar para outros casais. Para pastor, como? Se o meu casamento está estourado, não existe. Eu nunca falei para ninguém, mas o meu casamento não existe. Ele falou, você vai fazer. E nós fizemos. E começamos a ministrar o MMI. O pastor Salmo e a pastora Cássia eram nosso líder em treinamento. E o pastor Salmo falava, o Rui falava, e o pastor Salmo falava, e nós fomos ensinando os nossos casais. E só eu e Deus sabia o que eu passava dentro de casa. Na 10ª aula, o Rui falou assim, hoje, só eu vou falar. Hoje eu vou compartilhar a minha vida. E ele falou, primeira coisa, eu quero pedir perdão para a Lúcia. Eu casei com a Lúcia para ela ser somente mãe da minha filha. Eu não amo a Lúcia. Mas eu quero pedir perdão e quero falar para ela. Eu quero aprender a amá-la. Eu quero uma oportunidade para eu aprender a amar. Gente, eu desesperei. Eu estava ensinando o Senhor a restaurar casamento. E o meu casamento todo estourado. Todo mundo ficou sabendo de tudo. E a partir daquele dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu fui embora, não tinha lugar para eu ficar. E o Senhor mandou eu fazer a minha tarefa no 2º dia. Eu comecei a fazer a tarefa. O Senhor me limpou, o Senhor me curou, o Senhor tirou aquela dor do meu coração. E eu falava assim, uma coisa é você saber assim, olha, eu sabia que o Rui não amava. Eu tinha certeza, mas uma coisa é ouvir da boca do Rui que ele não me amava. É a mesma coisa você ajoelhar diante do Senhor e falar assim, eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Outra coisa é você ouvir outra pessoa falar isso para você. E o tempo foi passando, e o Rui foi mudando aos poucos. Mudou um pouco, aprendeu a me amar, mas a natureza dele continuou sendo ruim. Mas Deus foi trabalhando. Quando nós abrimos essa igreja em 2000, aí sim, Deus terminou a obra, Deus mudou esse homem, Deus transformou esse homem, fez ele um novo homem. O nosso lar, eu posso falar hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor com amor e alegria, né, em todos os sentidos. Eu tenho a minha filha Larissa, é pastora, o Rui é uma bênção, a Lorena é uma bênção, a minha nora, os meus genros, o Isaac. Eu tenho que louvar o Senhor por tudo isso, porque Deus é bom e Ele faz. Se você tem um casamento aqui arrebentado, se você tem um casamento aqui que você não acredita nele mais, eu te falo, não existe casamento que Deus não transforma. Não existe. O seu joelho é a ligação que você tem com Deus para Ele transformar o seu casamento. E pode ter certeza, o meu casamento não tinha jeito. Se eu fosse falar para vocês o que Deus fez e o que o Rui fez, eu teria assim, que ficar muitas horas. Eu quero convidar o Rui, que o Rui suba aqui em cima para confirmar. E para a gente orar por todos vocês, eu quero convidar todos os casais que tem problema aqui dentro dessa igreja, que vocês possam vir aqui na frente, mãe que não perdoou filho, filho que não perdoa mãe. Gente, com 40 anos de idade, o primeiro testemunho que eu fui dar na Donep, aqui em Goiânia, foi numa semana do Dia das Mães,
Eu fui lá dar a palavra, tinha um chá lá na Donep e tinha um chá aqui na nossa igreja. E aquele dia, quando eu fui falar na Donep, o Senhor começou a falar assim: eu quero que você fale o que aconteceu com você aos seus 6 anos de idade. Eu falei: Senhor, como que eu vou falar isso aqui dentro? Se nem meu marido, ninguém sonha isso, ninguém imagina que isso aconteceu quando eu era criança. O Senhor falava: eu quero que você fale. E eu comecei a chorar e falei: gente, eu vou comentar uma coisa aqui que aconteceu comigo. O Senhor está mandando falar, eu não sei porquê, mas eu vou falar. E contei a minha história. Aquele dia o Senhor libertou tantas mulheres. E a primeira pessoa que libertou fui eu. Até então, eu nunca tinha beijado a minha mãe. Meu pai morreu. Era o meu sonho beijar o meu pai. Meu pai morreu sem eu beijar meu pai. E a partir daquele dia, eu perdoei minha mãe por completo. Deus me fez uma limpeza. Eu aprendi a beijar minha mãe. Tinha exatamente 34 anos que tinha acontecido aquilo comigo. E eu estava com 40 anos. Aprendi a perdoar. E comecei a mudar a minha vida pessoal. A perdoar a minha mãe. O meu marido eu perdoava todos os dias. No meu inconsciente, eu não sabia que eu não perdoava a minha mãe. Mas eu não conseguia beijar minha mãe. Então eu quero falar a importância das filhas, dos filhos, perdoar pai, perdoar mãe, porque isso cura a sua alma, cura a sua vida. E eu quero convidar vocês, enquanto o Rui vai falando, que os casais venham aqui na frente, para que nós possamos orar com vocês, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo que a Lúcia disse aqui, eu sou essa pessoa, que no passado, eu fiz muitas coisas erradas. E essa mulher me suportou. Ela não falou aqui 10% do que eu fiz de ruim para essa mulher. Mas existe um Deus todo-poderoso, que as promessas dele não falham nas nossas vidas. E ela tinha uma promessa do Senhor. E ela tinha que passar por isso, porque Deus sabia que Ele precisava dela para me alcançar. Porque um homem sem Deus, é o que diz a palavra de Deus, ele é um cego num desgraçado. Porque todas as amizades minhas me conduzia, me levava para as coisas que não agradavam a Deus. Mas eu não tinha o conhecimento desse Deus verdadeiro que eu conheço hoje. E por isso eu fazia as coisas. E hoje, graças a Deus, eu amo essa mulher. Sou apaixonado nessa mulher. Hoje, aleluia, hoje eu não faço nada sem falar com a Lúcia. E hoje ela pode ter a plena convicção que aonde eu estou, aonde eu vou, apesar dela saber que no passado eu fui a pessoa que não tinha confiança, hoje ela tem certeza que junto comigo está o Espírito Santo de Deus, está esta mulher e a minha família. E eu peço a Deus todos os dias, para que Deus nunca deixe eu venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que eu não venha recuar, mas que eu prossiga para o alvo. Porque hoje, já não vivo eu, quem vive em mim é Jesus. Tudo que eu vivo hoje é pela fé no Filho de Deus. E eu sei que através do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui no nosso meio. Hoje a Lúcia, ela tem a minha vida na palma da mão dela. Ela faz comigo o que ela quer. Porque eu sei que a mulher sábia, ela edifica a casa. E essa mulher teve muita sabedoria de Deus, não do homem. Ela não deixou se abater, ela perseverou, porque a palavra de Deus, ela nos dá respaldo. As promessas de Deus não vai falhar nas nossas vidas. Se você tem uma promessa de vida, pode ficar ciente, pode ficar tranquilo que Deus vai confirmar, Deus vai fazer na sua vida. O que ela falou que é uma coisa muito interessante: não existe nenhum casamento que não tenha solução. Se um quiser, Deus faz. Porque eu conheço esse Deus que faz todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé. E eu quero nesse instante convidar as pessoas, os casais que queiram fazer uma nova aliança com o Senhor, fazer uma transformação.
você se colocar na mão desse Deus Todo-Poderoso e saber que esse Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, do mesmo jeito que um dia Ele me visitou e se manifestou na minha vida, Ele pode manifestar na sua vida aqui, e pode fazer mudanças, porque foi mais de 10 anos, a Lúcia perseverando em oração, e eu sempre saindo fora. Irmãos, não é fácil a pessoa colocar a mão na sua cabeça e te pedir perdão, e você falar assim: eu não estou te pedindo perdão, eu não preciso de perdão. Mas nesta noite nós vamos estar aqui orando, e aquelas pessoas que quiserem estar junto conosco aqui, casais, pessoas buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso, vem aqui à frente, e nós vamos estar orando por cada um de vocês, para que Deus possa fortalecer os nossos relacionamentos. Eu quero convidar não só casais, eu sei que tem muitas pessoas aqui que não perdoam, que nunca perdoou, a sua vida financeira tem tido problema por falta de perdão. Vem aqui na frente, vamos estar orando por vocês, e o Senhor possa libertar a cada um de vocês, porque o Senhor é aquele que só espera você vir na frente, você confessar, para que Ele possa te libertar, porque Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre, o seu amor dura para sempre, o seu amor é acima de tudo aquilo que a gente imagina, porque Ele deu o seu único Filho para que Ele viesse no mundo e morresse na cruz, para que você tivesse vida, e vida com abundância, vida com alegria, para que você tivesse a sua família, e a sua família pudesse ter a alegria de viver com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer a tua misericórdia, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é o Senhor quem faz. Que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.